Estrias, um drama que envolve mitos e verdades. Alguns dizem que tem cura, outros que só se consegue amenizar o aspecto. Mas será que é um problema estético que só incomoda a nós mulheres? Quanto à estria, não reparo, não tenho nada contra, não tenho nada a ver. Eu acho que a beleza da mulher não está no corpo, está em outras coisas muito mais importantes. Então, para mim não tem a mínima importância se ela tem estria ou não tem estria. Eu simplesmente ignoro. Gente, nunca reparei, se reparei não me fez a menor diferença, entendeu? Então para mim tanto faz como tanto fez. Eu não entendo nada, como a maioria dos homens, mas as mulheres têm que entender e têm que se cuidar, porque é um fator importante e tem que procurar um médico para fazer um acompanhamento correto, entendeu? Porque as mulheres normalmente cuidam de unha, cabelo, elas sempre estão se valorizando, que tem que se valorizar, e eu como homem, estria, tô fora. Sou casado há 40 anos, eu nunca vi uma estria na minha mulher, para ser sincero, nunca vi. E a minha mulher é a coisa mais linda que tem na minha vida. Então eu nunca vi. Então não sei o que é, nem o que é isso. Inclusive eu quero mandar um beijo para ela, o nome dela é Lília Franco, é a sessentona mais linda desse planeta. Um beijo, Lília. Você viu que paixão? Alguns homens não estão nem aí, com as estrias, algumas mulheres também não. Eu já falei aqui no programa e repito, eu acho bem interessante aquela mulher que ela não se incomoda muito. A gente tem famosas aí que assumiram as celulites, por exemplo, enquanto muitas, eu sou super vaidosa também, eu adoro cuidar do meu corpo, estar bem. Algumas não ligam, mas para aquelas que ligam, a gente vai falar sobre isso hoje, sobre as novidades, quais são os tratamentos, e o Band Mulher está só começando. Muitíssimo boa tarde para vocês. E hoje também a gente vai falar no programa sobre um assunto muito sério, que é alienação parental. Ainda tem muita coisa, tem a nossa diva do dia e aqui no estúdio comigo para falar sobre estrias, que é um problemão de estética. Muitas mulheres buscam soluções. A gente está aqui com a doutora Alessandra Zavadski, é isso? Perfeito. Boa tarde, seja bem-vinda. Olha, eu falei e repito, doutora, tem aquelas mulheres que realmente não incomodam, que tem o seu corpo, que se ama, eu acho muito válido, adoro. Eu acho que a autoestima é fundamental. Para aquelas que se incomodam, seja com a estria, com a celulite, a gente tem que buscar, assim, formas de tratamento e hoje com a evolução da medicina estética, cada vez mais temos maquinários e tratamentos evoluidíssimos que podem deixar um pouquinho de lado esses problemas estéticos. A estria tem cura? Então, Gardene, eu diria que cura não. É um problema basicamente estético. Acho muito importante deixar claro que ele não traz nenhuma consequência funcional para quem tem. Mas é claro que incomoda muita gente. Eu recebo no consultório mulheres que reclamam, adolescentes que reclamam. Homens também. Homens. A gente viu os homens pontuando que não se incomodam com relação à estria nas mulheres. Assim como quando você fala em celulite, muitos falam, não tô nem aí, eu nem vejo a celulite, Mas já tem outros, como teve um lá, que pontuou, não, se cuida do cabelo, se cuida das unhas, se quer ficar bonita, se maquia, tem que cuidar do corpo também. Eu acho que, assim, o importante é a pessoa se sentir bem. Se isso incomoda ela, por que não tratar, Eu acho que a gente pode oferecer um tratamento, a gente pode oferecer melhora, mas sem prometer a cura. Umas melhoram muito, outras melhoram um pouco menos, mas sempre tem uma melhora. Então, a gente pode ajudar os pacientes que se incomodam. Como as estrias aparecem? Então, na verdade, as estrias, elas acontecem basicamente quando acontece um crescimento muito rápido do tecido. Seja porque a pessoa ganhou peso, que a gente vê com bastante frequência nos pacientes com efeito sanfona, que ele engorda, emagrece. Seja quando cresce a barriga pela gravidez. Pode aparecer também no estirão de crescimento da puberdade. Pode acontecer pelo uso de alguns remédios, por exemplo, o corticoide pode desencadear a estria. E até mesmo nos pacientes que ganham massa muscular muito rápido, fazendo muita musculação, quando usam anabolizantes principalmente. Então, essas causas mais frequentemente a gente encontra para justificar o aparecimento. Mas comumente, doutora, como que ela aparece? Porque a gente sabe que a estria é uma ruptura do tecido, Isso, então, o tecido cresce e aí uma ruptura das fibras elásticas e colágenas do tecido. Num primeiro momento,
o tecido inflama e aí surge aquele vergão avermelhado, que são as estrias vermelhas. E aí, com o passar do tempo, essas estrias acabam evoluindo para um tipo de cicatrização e elas acabam ficando esbranquiçadas. É o aspecto mais tardio da evolução. É fácil diagnosticar o aparecimento da estria ou só mesmo quando elas já estão em um grau que não tem mais como reverter? Não, é muito importante essa observação, porque o diagnóstico, num primeiro momento, com certeza vai trazer uma eficácia maior no tratamento. Tratar as estrias na fase que elas estão vermelhas traz um resultado melhor do que tratar as estrias na fase branca. Existe algum fator de risco, doutora? Fator de risco, o ganho rápido do peso e a diminuição de peso rápido. Algumas pessoas têm tendência genética a ter mais que outras, por isso que nem todo mundo tem, né? E eu diria também que uma pele menos hidratada também pode levar a um aparecimento maior de estrias. Agora, nós temos uma tabelinha aqui, eu gostaria de te convidar para a gente comentar como evitar, por favor, doutora, aqui, como evitar as estrias, né? A gente sabe que, como todos os problemas, seja saúde, né, prevenir é o melhor remédio, né? Sempre, né, Gardel? Sempre, sempre. Então, a gente tem uma tabelinha aqui, doutora Alessandra, eu gostaria que você comentasse. Então, esse não ganhar peso rápido é importantíssimo, principalmente quando a gente fala também da gestação. Aquele ganhar muito peso além do que é necessário faz a barriga distender muito, aumenta o peso materno e do bebê e traz, além da consequência desagradável estética, alguns problemas de saúde também, né? Pode trazer para a gestação e para o bebê. Manter o corpo e a pele hidratados, que você já citou, né? Na gravidez, todo mundo fala, usa óleo de amêndoas, bastante hidratação no corpo, funciona? Funciona. Acho que as grávidas têm que sempre perguntar para o ginecologista ou para o dermatologista qual o produto mais indicado e sempre lembrar que a hidratação é importante de dentro para fora, né? Que é o próximo item, que é o de beber bastante água, no mínimo 2 litros por dia. Isso é muito importante. Importante para manter o corpo hidratado, e a gente sempre fala aqui com relação à saúde mesmo, né? Só que essa época do ano, quando a gente começa a ter um tempo mais fresquinho, muita gente esquece de beber água, é importantíssimo, não é? Continua sendo muito importante. Praticar exercícios físicos. Muito importante em todos os aspectos, até para manter uma elasticidade, uma hidratação, uma melhor oxigenação do tecido. Agora, a estria, muita gente comenta que coça, é verdade? A fase inicial, que é essa fase mais inflamatória, pode coçar. Não é uma coisa, uma regra. E não pode coçar. E pode não coçar também. Mas a pessoa, se coçar, a pessoa não deve coçar? Sim, o ideal é que não coce para não aumentar a reação inflamatória e não aumentar o estiramento das fibras ali que já estão sofrendo um grau de agressão. Com relação à alimentação, doutora Alessandra, a gente sabe que quando se fala na celulite, gordura, entre outros fatores, né, a fritura, refrigerante, entre outros, é o que mais provoca. Uma vez que você tira esses alimentos, você já vê a sua pele com outro aspecto. Com relação à estria, também tem o fator alimentação como importante ou não? Não diretamente com relação à estria, mas se melhorar todo o aspecto da pele ao redor, se melhorar a nutrição sanguínea, o aporte sanguíneo do tecido, isso vai ajudar também, mas não que vá reverter a estria já formada. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua falando sobre esse assunto. Ainda hoje aqui no programa a gente tem um tratamento revolucionário que promete reduzir em 80% as estrias. Será que funciona? Quem sabe, né? A gente vai saber hoje, tá? Vamos falar também de alienação parental, tá? E no próximo bloco, a gente ainda tem a hora do café, a gente tem o nosso hashtag Divano, muita coisa legal ainda hoje aqui no Band Mulher. Não sai daí, eu volto já. Estamos de volta e a nossa conversa hoje é sobre estrias. Essas lesões que deixam marcas na pele, né? Eu estou aqui conversando com a dermatologista, a doutora Alessandra Zawadzki. E eu convido agora para essa conversa a fisioterapeuta e dermatofuncional Flávia Agnes, que vai falar com a gente sobre um novo procedimento que é o Striort. É assim que fala, Striort. É isso, Flávia? Que promete, tá, acabar com 80% das estrias. Flávia, boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde.
Olha, 80%, hein, doutora Alessandra? É um percentual bem alto para um problema que a gente sabe, que a gente viu no início do programa, alguns homens falando, eu não incomodo com a estria, não me preocupo. E geralmente é assim, homem fala, não me preocupo com celulite, nem com estria, não estou nem aí. As mulheres se preocupam e isso é fato. Até eu falei que admiro bastante aquela mulher que não está nem aí, que vive ponto, né? Tão legal, porque eu sou muito vaidosa também. Então acaba quando a gente é muito vaidosa, a gente tem uma certa preocupação com o corpo e a gente quer melhorar cada vez mais, o que é muito bom, porque é isso, envelhecer todos vamos, Verdade. mas envelhecer bem é o que é legal, né? Você está bem em qualquer idade. Agora, como funciona esse tratamento? Então, o Striort, ele é um tratamento que ele associa uma técnica que é a endermoterapia com cosmecêuticos, que são cosméticos ortomoleculares. Então, pelo fato deles serem ortomoleculares, eles têm uma afinidade maior, porque eles têm princípios que eles fazem uma sinergia com o nosso organismo. Então, assim, eles têm oligoelementos, eles têm proteínas, aminoácidos, que eles vão conversar, digamos assim, mais fácil com o organismo. Então, eles acabam absorvendo melhor esse produto. E, no caso, a endermoterapia, ela vai fazer como se fosse uma lesãozinha na região para poder melhorar, assim, aumentar, provocar um processo inflamatório para poder regenerar essa estria. Vem pra cá, doutora Alessandra, fica aqui com a gente. Então, gente, mas esse corpo tão perfeito, né? Onde que tem estria aqui? Fica aqui, Alice. Onde que tem estria aqui, Flávia? Ela Fala tem pra bem gente. pouquinho. Ela tem bem né, pouquinho, doutora? nessa região aqui perto do quadril, né? Que é uma região que às vezes concentra bastante estria. Agora, a gente já está vendo aqui, eu não sei se é algum efeito de alguma coisa que você já fez, foi um creme que você passou, é isso? Isso aí. Que está uma diferença na pele dela, né? Exatamente. Aqui já está, como que fala? Tem um termo... Mas hiperemiado, né? vermelho, Isso. né? Então, a gente usa os produtos, eu já iniciei porque ele demora um pouquinho, então para poder facilitar a gente começou já, a gente higienizou com álcool, né? Depois a gente usa um produto chamado pH10 que ele faz aumenta a concentração de oxigênio, então ele faz uma higienização melhor, porque tudo que é toxina, enfim, sujidade, ele vai oxidar, então a gente vai conseguir permear melhor os ativos. Depois a gente entra com outro produto chamado Sensi White, que ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar causar uma hiperemia, né? Aumentar essa vasodilatação da região, né? Essa vascularização, deixando a pele mais hiperemiada, conseguindo absorver melhor o produto. E são 3 sessões que você falou? 3 sessões, com intervalo de 30 dias de cada sessão, de uma sessão para outra. A gente pode começar para fazendo e a gente vai conversando. Uhum. Doutora Alessandra, a gente falou no primeiro bloco, para você que chegou agora, com relação como é formada a estria, que é uma, na verdade, com o efeito sanfona, emagrece, engorda, entre outras situações, né? O descuido mesmo, muitas vezes, que provoca que essa pele, de certa forma, a gente pode falar, né, se quebre, se rompa e a estria aconteça. A gente está falando aqui, é uma novidade no mercado, Flávia? Não, isso há ela quanto já tempo tem- nós já temos? Já tem há bastante tempo, não é novidade não. Mas é uma das melhores para tratamento? Ou Sim. temos outros tratamentos que também funcionam com relação à estria? Existem outros, assim, o que a gente observava muito lá na clínica é que, assim, as mulheres, elas têm muito medo, né, de tratamentos que doam ou então que sejam mais invasivos. E o Striort, ele não é invasivo e ele também não dói, então outros procedimentos que tinham que usar agulha, alguma coisa assim, elas tinham mais medo. Então, assim, o Striort, por ser um tratamento mais curto, demanda menos sessões e não é invasivo e tem uma resposta rápida, então, assim, as clientes passaram a gostar bastante do resultado. Vai fazendo, Flávia, a gente tem, né, esse aparelho aqui que funciona, ela está falando que funciona, mas quais são as outras opções, doutora Alessandra, que nós podemos usar para amenizar? Porque cura não tem, né? Infelizmente não. Eu gosto muito de prescrever alguns cremes para paciente usar em casa, né? Eu acho que os ácidos funcionam muito bem, mas devem ser prescritos por um especialista. E associar tratamentos no consultório. Eu acho que sempre o melhor tratamento é uma associação. Eu não acredito numa técnica exclusiva. Eu prefiro usar
um peeling associado a um laser, associado ao microagulhamento. Eu acho que os diversos tratamentos agem em diversos estímulos diferentes e a gente tem um resultado global melhor. Eu acho que dessa forma a gente consegue chegar numa melhora mais expressiva. Muita hidratação, como a gente já falou, né? Com relação de dentro para fora, água bastante. Exatamente. E hidratar mesmo a pele, óleos, cremes específicos. Eu sempre falo para os meus pacientes, esses cremes de cheirinho, muitas vezes eles só são cheirinho. Eu acho que a gente precisa investir nas hidratações prescritas pelo médico, porque aí a gente vai usar ativos mais eficazes, né? Esses cremes, às vezes, muito perfumados, eles mais perfumam do que hidratam. E o que você, como dermatologista, tem a dizer, por exemplo, dessa... Eu não sei se eu posso falar tatuagem para estria, mas estão fazendo agora, né? Tem um procedimento que você promete atenuar, né? Mas você vai tatuar lá na cicatriz, não é? Isso, seria micropigmentação das estrias, existe essa possibilidade. É adequado, não é indicado? Quais são os cuidados que a paciente tem que ter na hora que procurar, por exemplo, um procedimento desse? Procurar num lugar que tenha bastante segurança no procedimento. Eu acho que sempre a tatuagem envolve risco, né? A gente tem que ter produtos descartáveis para não ter contração de doença, condição de higiene adequada. E eu acho que tem que tomar muito cuidado com o tipo de cor de pele do paciente, porque às vezes você tenta disfarçar uma coisa e você pode ter um resultado de uma hipercromia que, em vez de disfarçar, vai evidenciar um problema. E aí, muitas vezes, depois, para consertar, é bem difícil. É bem difícil, até porque a gente está falando de um procedimento que vai ser dentro da pele, exatamente. Né? A gente tem tipos de estria ou apenas um? Não, as estrias numa fase mais inicial, que são as branca, vermelha e roxa. A vermelha e a roxa, elas estão mais ou menos na fase inflamatória. Dependendo da cor do paciente, às vezes ela é mais vermelha, às vezes ela assume um tom mais arroxeado, depende da expressão dos vasos. E depois, numa fase mais tardia, as estrias brancas, que são mais atróficas. Qual a diferença de uma para outra? As vermelhas, elas têm mais vasos, a epiderme está mais fina. Na outra, é como se a gente estivesse indo para um processo de cicatriz mesmo, já houve a ruptura completa das fibras colágenas elásticas e há uma atrofia completa da epiderme. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como estamos, Flávia. Dói? Aí. Porque tá bem vermelho, hein? Dói? Como é que é o nome da nossa modelo? Dói. Isabelle, não. A Isabelle está dizendo que não dói, porque está bem vermelho. Não dói. Tá E bem assim, vermelha. o que a gente faz? Agora eu apliquei um outro produto diluído, se chama Leorte, que ele é um produto bem assim, ele consegue penetrar bastante na região. E aí ele causa também assim, ele aumenta também a vascularização dessa região. Aí aqui, a endermoterapia, o que ele vai fazer? Ele vai deixar essa região das estrias bem vermelhinhas, é como a gente chama de sangria. Então assim, ele deixa essa região assim bem avermelhada. E é assim mesmo, parece que ela está machucando e quem vê assim de casa parece que assim está doendo, né? Como se estivesse sangrando. Mas não é não, é só para realmente aumentar a vascularização. E por que esse aparelho funciona, né? A gente está vendo aí a forma que é feita essa aplicação, mas por que funciona? Por que ele ameniza a estria? Então, ele, como eu falei, a própria endermoterapia, o que ele vai fazer, ele vai aumentar, ele vai provocar como se fosse um processo inflamatório, melhorando também, chamando mais fibroblastos para produzir colágeno e elastina dessa região. E aí, também, assim, associado ao produto, que ele tem princípios ativos específicos para causar uma regeneração dessa estria. E a estria, assim, ela vai diminuindo de tamanho, digamos assim, ela vai afinando. Então, ela fica mais imperceptível. Entendeu? Então, a pessoa já fica bem mais tranquila, ela consegue já colocar um biquíni, a praia, sem causar muito desconforto nela mesmo, principalmente. Tem né? 3 aplicações. 3 aplicações. Sendo que é super importante você ter todo um cuidado pós também, tá? Então, assim, a gente lá na clínica, a gente entrega já o home care para a pessoa, para ela poder usar em casa com vários produtos, para poder hidratar bem essa região, entendeu? Então, assim, para dar continuidade, ela começa no consultório, na clínica, e ela continua em casa. Tem contraindicação, Flávia? Não, as contraindicações são as básicas de sempre, né? Assim, que são a pessoa, se ela tem algum tipo de lesão na pele também, aí não pode, nenhum tipo de ferida na região,
porque os produtos eles podem causar uma irritação nessa região. E assim, se ela tem câncer ou se ela tem algum processo inflamatório ativo, enfim, mais isso mesmo. Doutora Alessandra, deixa eu te perguntar, para a gente finalizar, quais são os seus conselhos, né? Porque tem muitas mulheres nos assistindo, homens também, que tem muitos homens que têm bastante estria, né? Por esse ganho de peso, perda, e vai aquela, né? O efeito sanfona tão conhecido dos brasileiros, né? Quais são os seus conselhos para a gente finalizar o bloco? Então, eu acho sempre que vocês devem procurar o auxílio de um especialista para tratar o que incomoda, beber bastante líquido, tentar manter uns hábitos saudáveis e diários, né, de vida, e sempre nunca fazer nenhum tratamento sem o acompanhamento de um profissional. Sim, receitas, a gente vê tanta coisa caseira, né? Exatamente. Aí na internet, para tratar estria, que é um problema muito sério. A gente está falando da pele, né, da gente. Não pode ir experimentando. Não. A receita da vovó, muitas vezes, é testada, a gente faz. Mas tem algumas receitas que meio que extrapolam e a gente tem que ter cuidado. Quando se fala em beleza, também se fala em saúde, para depois você não ter um dano muito maior e aí vai correr atrás de um prejuízo muito mais sério, né? Com relação, principalmente, essa camuflagem de estrias, eu me preocupo muito, né? Com certeza. Exatamente, sempre como ela falou, procurar um local realmente seguro. Essa própria técnica, ela só é permitida para quem realmente faz o curso e tem a certificação mesmo do Strirt. Então não é qualquer lugar assim que pode aplicar, qualquer pessoa que pode fazer. E assim, e não ir atrás sempre assim, tipo, de preço, né? É verdade, porque o barato às vezes sai caro. Muita gente Exatamente. vai, porque hoje tem milhões de ofertas aí, parcelamento, mas ter cuidado, porque o barato pode sair muito caro. Com certeza. Olha, eu quero te agradecer, Alessandra, sempre bem-vinda aqui no nosso muito programa, obrigada. tá? Você também, Flávia, muito obrigada pela participação. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos mudar de assunto. A gente vai falar sobre direito, alienação parental. Você sabe o que é? Não sai daí, a gente volta já. O óleo de cozinha é um óleo vegetal. Ele vem das plantas e principalmente de suas sementes, ao contrário do óleo mineral, que vem do minério, que é do petróleo, entendeu? E para esta receita eu vou utilizar o óleo de girassol, pois ele contém muitas e muitas vitaminas e tem também um alto teor de hidratação na sua pele. E o abacate também, gente. Todo mundo sabe que o abacate é utilizado há muito tempo para passar na pele, no cabelo, pois ele contém muitas vitaminas e um alto teor de hidratação. Juntando os dois componentes, resultado maravilhoso para a sua pele. Para esta receita, você vai precisar do óleo de girassol, você vai precisar também do abacate, vai precisar de um potinho de vidro para guardar o produto, vai precisar de uma colher, uma espátula para mexer o produto, uma bucha vegetal e essa daqui é nossa receita, certo? Então você vai precisar de um pedaço do abacate, você vai cortá-lo e pode triturar o abacate. Ele vai ficar esta pastinha. Caso você queira facilitar essa receita, você pode fazer isso no liquidificador, colocando o abacate e o óleo junto. Ou seja, a receita vai ficar rapidinha. Vou agora ensinar como fazê-la. Ó, você vai pegar uma colher de sopa e coloca dentro do potinho. Uma, duas, certo? Ó, gente, sobrou um pouquinho aqui, que dá para fazer duas receitas, certo? Aqui esse potinho aqui, ó, 2 colheres. Caso você queira, pode usar as 4, só que o potinho é maior. Isso vai depender do que, Patrícia? Vai depender do tamanho da sua estria, da região que está localizada a sua estria, certo? E agora nós vamos precisar do óleo. Quanto que vai de óleo? Olha, para 2 colheres de abacate, nós iremos utilizar 1, 2, 3, 4, 5 colheres de óleo de girassol. Vamos fazer o quê? Agora vamos mexer. Prontinho, gente, bati. Ó, como fica completamente uniforminho, né? Mas caso você queira uma consistência melhor, no liquidificador isso daqui vai ficar melhor ainda, certo? Ah, Patrícia, por que você tá usando o abacate? Gente, o abacate ele é excelente para a pele, porque ele tem a vitamina A, que ajuda no processo de renovação celular, ajuda também na cicatrização,
Ele tem a vitamina C, que ajuda a estimular a produção de colágeno. Tem a vitamina E, que é um fortíssimo antioxidante, vitamina D e também outros componentes muito bom para recuperar a pele. Ai, que legal! E o óleo de girassol? O óleo de girassol ele é extremamente rico em vitamina B, em vitamina E, vitamina K, tem vitamina A, tem ômega 6, ômega 9, tem magnésio, entre outros óleos. Esse daqui realmente é o melhor. Voltamos, e você sabia que a interferência negativa na formação psicológica e emocional de crianças e adolescentes, promovida ou induzida por um dos pais, tem um nome? Alienação parental. Certamente, né, você até já ouviu falar ou até conviveu com algum caso e não sabia que tinha esse nome. Para explicar um pouquinho para a gente sobre esse assunto, a presença aqui da advogada Kátia Vittar, especializada em direito da família. Muito boa tarde, doutora Kátia, seja bem-vinda ao nosso programa. A gente precisa abordar esse assunto porque é muito sério, principalmente quando a gente lida, né, com a formação, crianças e adolescentes que muitas vezes vivem aí um tiroteio familiar, né? A gente pode falar assim, e vai ter futuramente sérios problemas psicológicos. Com certeza. Nesse caso, quem vai sofrer, quem será a vítima, vai ser essa criança ou adolescente, que já está comprovado que essa criança ou adolescente vira um jovem frustrado, vira um jovem inseguro, muitas vezes com problemas de obesidade, às vezes vão para as drogas por conta exatamente dessa briga familiar, dessa alienação parental no qual ele está sendo vítima. Porque é importante esse alerta para os pais. Por quê? Porque a vítima não são os pais, e sim essa criança. Como se identifica, doutora Kátia, uma situação de alienação parental? Geralmente quem faz alienação é a mãe, é a avó, é aquela pessoa, e eu estou a falar que é geralmente, tá? Vou bem frisar que é geralmente, porque é aquela pessoa que fica no dia a dia, é aquela que tem a guarda, porque ela vai ter mais oportunidade de estar com essa criança, com esse adolescente e tentando desqualificar esse pai que muitas vezes, por problemas financeiros, não consegue arcar com a pensão, ou porque já tem um outro relacionamento. Então, essas pessoas que detêm a guarda começam a falar: olha, seu pai não gosta mais de você, o seu pai não está vindo buscar você, seu pai não paga a pensão. Às vezes, na hora de buscar a criança, por exemplo, numa sexta-feira, a mãe, a avó, ou quem estiver com a guarda, começa a falar para essa criança: poxa, você vai com seu pai, mas nós tínhamos aqui uma festa maravilhosa. Para a criança perder o interesse. Para a criança perder o interesse. Muitas vezes essa mãe, sem saber, começa a querer morar longe do pai para dificultar esse convívio. Ela começa a criar estratégia, mas isso até emocionalmente, ela não faz isso porque ela quer. Muitas vezes ela não sabe o mal que está fazendo para a criança. E isso também vai ter consequência nessa guarda, porque essa mãe poderá até perder a guarda dessa criança ou do adolescente e ainda ser punida com multas. Ficar bem atento, né? Porque antigamente a gente não existia punição para alienação parental, uma coisa mais atual. Não, isso é atual, então não tinha essa punição. Então, muitas vezes os pais, hoje em dia também as mães ainda não sabem. Quando as mães chegam no meu escritório, muitas delas falam assim: doutora Kátia, eu não quero que ele nem veja, eu só quero a pensão, mas eu tenho medo de entrar na justiça porque eu não quero que tenha esse convívio. Então, ela está exatamente privando o pai que ela escolheu para o filho dela. Pois é. Isso aí. Se o pai não tem as qualidades que ela desejaria, ela tinha que ver isso no momento em que ela ficasse grávida dessa pessoa. Não, e sabe o que é o mais sério, doutora Kátia? Que muitas vezes o pai, ele tem características como um bom pai, mas ele não teve características boas como um marido, né? Isso. E daí há uma confusão, porque eu não fui feliz ou eu tenho uma insatisfação, e a gente pode colocar, né, para ambos os lados, tanto para o homem ou a mulher.
eu tenho insatisfação com relação ao casamento ou ao relacionamento que eu tive com essa pessoa. Mas isso não significa que como pai ou mãe, né, eles não servem. A gente tem que observar, realmente tem responsáveis que não tem como, né? Mas alguns casos de alienação parental é muita assim, algumas vezes é meio que até um egoísmo, porque não deu certo comigo, é uma forma de punir a outra pessoa com relação à convivência com o filho. Acontece também esse tipo de caso. Com certeza. O primeiro, assim, é muito comum começar a iniciar uma campanha alienadora justamente quando o pai, o genitor, ele arruma outra família. Então, essa mãe ou essa avó, olha, ele gosta mais do outro filho do que você, o outro filho tem uma cama dentro da casa e você não tem. Começam a colocar na cabeça do filho, e o filho começa a ficar frustrado. Poxa, meu pai não gosta de mim, meu pai não vem me buscar, meu pai... E muitas vezes esse pai que tentou tanto buscar pelo filho, tentou ser um pai presente, ele vai desistindo. Infelizmente, ele vai desistindo. Uma coisa que é muito simples, é muito comum e a mãe não sabe. Mas a mãe, ela tem que avisar quando o filho está doente, quando o filho vai ao hospital, quando ele está internado. Porque nesse momento a mãe está ali e depois ela vai falar, olha, você esteve internado, seu pai sequer foi no hospital. Mas às vezes esse pai não sabia, não foi avisado. Reunião escolar. É cruel, não é, doutora? É cruel. Com a criança, com o adolescente. Reunião escolar. Não avisa para o pai. Festinha do Dia dos Pais, vai avisar o seguinte, olha, amanhã tem uma festa. E às vezes esse pai, ele tem compromissos também no trabalho, não pode, de repente, uma coisa que já foi agendada lá atrás. Então, é um alerta, porque essa mãe hoje pode perder a guarda por conta da alienação parental. Agora, aqui, doutora Kátia, a gente tem uma tabela, né, de algumas situações que identificam a alienação parental. Algumas situações já foram comentadas aqui, mas eu gostaria que você brifasse, porque tem alguns assuntos aqui que a gente ainda não comentou. Um dos assuntos que é muito sério é apresentar falsa denúncia contra o genitor. Mudar o domicílio para local distante, a gente já comentou, sem justificativa, só para afastar. Mas apresentar falsa denúncia contra o genitor é gravíssimo. Muito. É gravíssimo, né? E acontece. Inclusive, eu tenho casos dentro do escritório da mãe fazer uma falsa denúncia de estupro contra a criança. E esse pai, ele foi afastado, hoje não mais, ele hoje está podendo visitar a filha só os domingos na presença de outras pessoas. Muito triste. E foi comprovado que ele não fez nada, mas a aproximação, ela tomou pavor, a criança tomou pavor, porque o que acontece? A mãe colocou isso na cabeça, colocou isso na cabeça da criança e esse relacionamento foi interrompido e hoje ele precisa ser restaurado. Mas tudo que o pai não pôde presenciar, isso não vai voltar mais. Os primeiros passos, as festas, hoje foi comprovado que isso nunca existiu e hoje ele está tentando se aproximar, tentando aproveitar um momento que ele não teve. Então, esse apresentar falsa denúncia contra o genitor serve para falar que ele fez um abuso sexual, ele ou a família dele. Para quê? Para que essa criança não tenha mais oportunidade, para que o Ministério Público, para que a vara de família não dê a oportunidade desse pai buscar a criança, interromper esse laço. É crime. É crime. Mudar de domicílio é muito comum. Querer mudar para outro estado, outro município, onde que vai dificultar? Vai dificultar essa aproximação. Tudo vai dificultar a aproximação. Outra coisa também, o pai às vezes está querendo tentar falar com o filho durante a semana, ela não passar as ligações, não deixar essa criança ter acesso ao WhatsApp, à internet, somente para prejudicar a relação. Porque hoje em dia, com a internet, esse pai ele pode ter contato diário com essa criança, né? Pela internet. E muitas das vezes a alienadora ela não deixa
esse filho, ela atrapalha em todos os momentos, ela interrompe em todos os momentos esse contato. Como coibir essa alienação parental? O pai que está sofrendo com isso, porque infelizmente é difícil você comprovar isso na justiça. O que o pai ou a mãe, quando eu falo pai, porque é mais comum isso acontecer com quem está com a guarda. É uma ação mais comum contra a mãe, como é uma ação comum o abandono afetivo com o pai. Mas pode ser o pai fazendo com a mãe. Às vezes o pai tem a guarda ou a avó, enfim. Quem estiver com a guarda da criança. A pessoa que se sentir numa situação dessa, a primeira coisa, tem que salvar as conversas, tem que conversar, levar a filha para o psicólogo de confiança, para fazer um relatório, buscar uma assessoria jurídica na área de família especializada. Se a pessoa não puder pagar um advogado, a Defensoria Pública também ele pode procurar e relatar isso para quê? Para que não desenvolva ainda mais esse afastamento entre pai e filho. Alienação parental pode se transformar em tragédia, e é o que a gente busca evitar também. A gente teve um caso muito conhecido da mídia, que é o caso da família Nardoni, né? Como que a gente pode, a família, né, pode, caso ela desconfie ou identifique que a criança está sofrendo, né? Na mão do pai ou da mãe ou do padrasto, muitas vezes o pai ou a mãe são casados, e aí tem um problema, como foi, né, o problema dessa família, a madrasta e o pai envolvidos, como saber identificar e quais são, como tomar, né, decisões e a quem procurar? Um dos principais sintomas em que o pai e a mãe podem já identificar que essa criança está sofrendo uma alienação parental é que essa criança muitas vezes já não quer mais ir para a escola, ela começa a engordar, ela começa a não participar, ela começa a não querer mais ir para o pai ou para a mãe, depende. Então ela começa a ter uma confusão familiar. Ela não sabe para onde que ela quer e ela fica muito confusa. Então o pai que já está sentindo que toda vez que vai buscar, ou a mãe, né, que vai buscar a criança nega, que a criança já começa a chorar, já começa a gritar, já tem aquela recusa, está na hora do pai ou da mãe que esteja sofrendo com isso procurar a justiça. Pode comparecer na delegacia, no conselho tutelar também, para quê? Para que pessoas qualificadas como psicólogo possam avaliar o que está acontecendo dentro dessa família e até caminhar para a justiça e tomar todas as providências que devem ser tomadas. Olha, eu quero agradecer a sua presença, né? É sempre bom a gente poder abordar, poder alertar as famílias, né, com relação a um problema tão sério, principalmente quando se trata de criança, de adolescente, como eu disse no início da entrevista, a gente está falando no futuro de alguém. É muito sério, porque você mexe com a cabeça de um indivíduo que está em construção, né, os valores, a conduta, como ele vai agir futuramente. Muitas vezes a gente sabe, temos tantos, né, comportamentos atuais ligados a situações de traumas passados. Então, por isso a importância, né, de um responsável por uma criança saber, né, de como lidar, como cuidar. E por mais que você venha de uma situação que não deu certo, de um relacionamento que não deu certo, você ter esse cuidado, né? Muitas vezes acontece do casal brigar ou viver aquele clima, mas evitar, né? E de certa forma proteger, né? A gente tem a função como pai e mãe de proteger os nossos filhos, então evitar para que a gente possa ter os nossos pequenos aí felizes, seja qual for a situação do casal. Não deu certo o casamento, mas filho é para sempre, né? É responsabilidade e a gente tem que ter cuidado, né, doutora? Com certeza, e deixar também o outro papel como pai se manifestar, porque muitas vezes o pai não sabe o que é ser pai, às vezes ele passou também por situações, então tem que dar oportunidade para ser o pai. E lembrando para a mulher que esse é o pai que ela escolheu para o filho dela. É verdade. E não tem como mudar, né? Não tem como mudar. A não ser que ele não queira. Sim. Eu não quero saber do filho, não procurar nunca mais. Você tem todo o direito de refazer a sua vida, né? O casal, viver com alguém que assuma o seu filho, que o abrace como filho. Porque tem pais que só fazem fazer, né? Não assumem. Mas se o pai busca, se o pai quer,
tem que tentar, assim, dar uma oportunidade e cuidar, não é, da criança? Mesmo com os defeitos. Olha, muito obrigada, tá, Kátia? A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente tem a Hora do Café com o Léo San. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta e chegou aquela hora gostosa, a nossa Hora do Café. E hoje nós vamos conversar com o ator Léo San, que já fez participações na TV, entre outros espetáculos de teatro também, e participa atualmente da peça Boteco da Rodada. Gente, eu ri demais nessa peça. Tudo bem, Léo? Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado. Olha, prazer. Eu fui assistir a peça com meu esposo e meu filho e nos divertimos muito. Quero até mandar um beijo para o Edilson Silva, que está no elenco também, né? Sim. Muito legal. O nosso querido e eterno Sargento Pincel, Roberto não tem Guilherme. como o Roberto, não tem como não falar dele e não lembrar. Inclusive, eu dei uma lida nas coisas, ele não se preocupa, não se aborrece, ele sabe disso, que até a esposa dele, de vez em quando, tranquilo. chama ele de Sargento Pincel. Mas olha, muito boa a peça, Léo, eu me diverti demais, a sua participação ótima. Que bom que Do gostou. Lucas também, né? Muito o bom. Lucas, além dele estar atuando, ele é o autor da peça Pois também. é, o Lucas, Ele que escreveu parabéns, o texto dele. muito bom. Um garoto super talentoso. É. Como é que foi para você dividir o palco com o Sargento Pincel? Porque a gente cresceu, Léo, vendo, Sim. rindo, e somos apaixonados por ele, né? Sim, verdade. Então, o que acontece? O Roberto, o Sargento Pincel, Roberto Eu Guilherme... só chamo ô Roberto, um beijo. Você é maravilhoso. Roberto Guilherme, gente. Ele deixa a gente sempre deixou a gente super à vontade, sabe? Tipo assim, ele não fica preso ao texto. Ele é o rei dos cacos. Obrigado. Então, o que acontece? Então, teve essa química, sabe? Desde a primeira leitura até os ensaios, teve essa química legal e tal. E ele é um cara super divertido, energia lá em cima, está sempre Verdade. brincando, zoando a gente e tal, propondo Não, e coisas. 81 anos 81. com aquele pique maravilhoso, né? 59 de carreira e 81 anos de vida. Muito bom. Um exemplo. Maravilhoso, inspiração, né, pra gente. E falando em Pra todos carreira, Léo, conta um pouquinho da sua carreira pra gente. Então, eu comecei já no mundo artístico há quase 20 anos atrás, 18 para 19 anos mais ou menos, como modelo, e logo depois eu comecei a fazer teatro. Aí eu fiz algumas peças, novelas, são 7 que eu participei, e 2 minisséries. E atualmente eu estou no Boteco, né? Com esse elenco todo aí, que são Muito todos bom. maravilhosos. Todo o que mundo me assim. surpreendeu também foi a participação do Edilson Silva, hein? Gostou? Arrasando lá como ator. Saiu Muito bem, bom. né? E olha, só faturando, hein, Edilson? Muito legal. O Muito texto muito divertido, Mas o né? Edilson, ele faz ele mesmo. Ele né? mesmo, tanto que quando eu encontrei né, ele aqui na TV, que eu soube que ele ia estrear no teatro, falei, Edilson, eu não sabia que você era ator. Ele falou, Gardênia, eu vou fazer o mesmo. Mas muito legal, né? O texto É um pouco divertido, diferente, né? Porque o mundo dele é isso aqui, né? É o estúdio. Isso. Mas o teatro é totalmente diferente. Você está ali ao vivo, com o público, a plateia na sua frente, né? Mas ele saiu bem. No começo ele ficou um pouquinho nervoso nos ensaios, aí depois ele foi se soltando, enfim, com a gente foi dando uns toques assim para ele e tal. E ele saiu super bem, todo mundo elogiando ele, nota 10, né? Verdade. Olha, vocês terminaram agora, né, uma temporada no Teatro dos Grandes Atores. Sim, na Barra da Tijuca, né, onde eu fui assistir. E agora começa uma nova temporada. A próxima apresentação vai ser em Duque de Caxias. Isso. No final de julho agora, dia 27, num sábado, se eu não me engano, Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias. Aí depois a gente vai para o Miguel Falabella, dia 16 de agosto a 22 de setembro, se eu não me engano, é isso. 16 de agosto a 22 de setembro, Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping. E a gente vai fazer uma apresentação também na cidade do Edilson, em Volta Redonda, dia 6 de outubro, que cai num sábado também, num teatro lá que é imenso, que é o 9 de abril, se eu não me engano. 1.100 lugares, um teatro lindo, maravilhoso.
Agora, uma coisa que eu observei foi que vocês interagem muito com o público, vocês brincam. Como é que foi a receptividade? Muito. Futebol é um assunto que o brasileiro ama, Uma paixão nacional, uma paixão nacional. Então a gente já brinca com isso, porque assim, quando você ouve falar Boteco da Rodada, as pessoas pensam tipo, um monte são uns caras sentados num bar falando de futebol, mas é totalmente diferente. Você assistiu, diferente. tem uma história, uma trama, tem um contexto. Verdade. Você é uma entende comédia de futebol mesmo? Entendo. Entende? Já joguei, já mas treinei. Aí você torce para que time? Posso falar? Pode, claro. Porque na peça eu faço... É um spoiler, né? Na peça eu faço um vascaíno, Jorginho. É verdade. Mas o Lucas é um flamenguista. É um flamenguista. Na vida real eu sou flamenguista. Flamenguista? Sou flamenguista e lá eu faço um vascaíno. Tudo pela arte, né? Tudo pela arte. É difícil? Saiu do palco... É difícil torcer pelo time oposto no palco? Não, mas ali é o Jorginho, é o personagem, o Jorginho, né? O personagem. E a loira, gente? Nós temos a loira também na peça. É a Denise. A Denise, muito boa. A Denise maravilhosa. Temos a Denise, o Roberto, o Dilson, temos o Celso também, que é ator e foi dublê do Renato Aragão durante muitos anos, que faz o Bêbado. É verdade, o Bêbado é maravilhoso. Maravilhoso, né? Muito bom, né? Muito bom. Temos também o Gabriel Rio. Gente, que faz o Montanha? Isso. O Montanha, gente, o ápice da peça é o Montanha entrando com aquela roupa de sex shop. O bom é isso, né? Porque não foi, eu já ia falando lá e não pode falar, já porque vocês têm spoiler. Que assistir. Tá dando spoiler, Tô gente. dando, é verdade. Olha, aproveitando que você tá aqui, a gente sempre mostra a nossa diva do dia no programa e a gente vai conhecer a nossa diva de hoje, tá bom? Vamos Bora. lá? Vamos. Meu estilo é meio alternativo, eu gosto um pouco de tudo, mas eu gosto mais estilo hippie, assim, misturado. Eu coloquei essa roupa hoje porque eu acordei cedo e foi a primeira roupa que eu vi e que combinou, aí eu coloquei pra faculdade. Eu gosto de usar acessórios mais pra sair à noite e tal. De manhã eu costumo não usar muito. Eu uso maquiagem mais pra sair, durante a semana e durante o dia. Eu uso mais hidratante, protetor solar e tal. O meu cabelo eu lavo 2 vezes por semana, faço umectação, faço hidratação de 15 em 15 dias. Pra sair à noite eu gosto mais de uma coisa mais natural mesmo, não costumo pesar muito no look, essas coisas não, eu gosto de uma coisa mais natural, mais leve pra ficar à vontade. Eu sou diva, #divando. #divando, a nossa diva de hoje, tá vendo, Léo? Todos os dias a gente tem uma diva aqui no Band Mulher. Às sextas-feiras nós escolhemos a diva da semana. Daí no final do mês a gente dá sempre uma função para os nossos convidados aqui para escolher a diva do mês aqui no programa. Lembrando para vocês de casa que não é concurso, é que todos os dias uma diva desfila aqui no programa e a gente quer prestigiar e a gente adora esse quadro mostrando que toda mulher é diva desde que você se sinta diva, não é isso? Verdade, claro, concordo. Olha, volte sempre, muito obrigada por ter lhe recebido aqui no programa, parabéns pela peça, pelo sucesso, né? Adorei ter ido, ter assistido. Quero mandar um beijo enorme para todo o elenco, Edilson Silva, meu companheiro aqui, meu colega de trabalho, né? Um beijo, parabéns, tá? Você está ótimo na peça, adorei. Tá muito obrigada, tá, Léo? Obrigado você, o prazer é todo meu. Nossa, olha, hoje nós falamos, né, de estrias, nós vimos que muitas pessoas se incomodam, outras não se incomodam. Eu quero só falar uma coisa para você. Eu tenho um exercício que eu faço todos os dias na minha vida, mas é de verdade. Todos os dias eu me olho, eu encontro, lógico que não é difícil, né, Léo, para uma mulher achar um espelho, né? A coisa mais fácil, a gente sempre vê acha espelho. defeito. É verdade, mas olha, quando a gente se olha no espelho, a gente tem que se olhar, né? Por mais que todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito. Até a mais perfeita tem algum ponto dela que ela não vai gostar às vezes, ou que alguém não vai gostar. O importante disso tudo, a gente mostra aqui no programa, eu sempre falo isso, quais são os tratamentos, quais são as novidades, tudo que você deseja saber sobre vários temas e vários problemas estéticos ou de saúde. Agora, o melhor que você tem que se fazer é buscar um espelho, se olhar, que não é difícil pra gente, e se amar todos os dias e se dizer assim, não importa
se com ou sem celulite, com ou sem estria, alta ou baixa, cabelo longo ou cabelo curto, morena ou loira, não importa, gente. O importante é que você se ame, que você se goste, que muitas vezes eu recebo mensagens no Instagram falando, poxa, Gardênia, me dá a transformação, eu estou com depressão, eu não estou me gostando. Eu acho que todos os dias você tem que tentar se encontrar, buscar, sabe, quem eu era, como eu era, qual o ponto que eu me amo, do que eu gosto mais, para você exercitar isso todos os dias da sua vida. O seu maior amor é você mesmo. E se você exercita isso diariamente, com certeza, você vai aprender a se dar muito valor, mesmo com alguns defeitinhos que são mínimos, perto de defeitos tão grandes, de pessoas que muitas vezes são perfeitas, mas com a alma tão imperfeita. E essa perfeição que a gente tem que buscar, a perfeição da alma, a felicidade, o se gostar, o se querer bem, porque quando a gente se ama e a gente se gosta e a gente se quer bem, todo mundo olha pra gente com um jeito diferente, sabe? A gente exala uma coisa boa. Essa é a minha mensagem para você de hoje. Lembrando que a gente só está começando a semana, eu quero te desejar uma excelente semana, um beijo bem grande e amanhã a gente volta nesse mesmo horário com mais Band Mulher, só para você, feito com muito carinho todos os dias. Beijos e até amanhã.